Mais uma vez, boa noite, irmãos. Ainda no momento de gratidão, quero mencionar aqui aos pais que por acaso não vi pela manhã, parabéns pelo Dia dos Pais, né? Que Deus abençoe, enche de graça o coração e, como eu falei de manhã, que a gente valorize o título de pai, né? Porque dentre tantos títulos que Deus tem, Ele, quando nos ensinou a orar, pediu que a gente se dirigisse a Ele usando uma simples palavra de 3 letras chamada Pai. Então, como é importante desenvolvermos um relacionamento com Deus. Nos motivos de gratidão, quero dizer que 2 jovens decidiram dar um passo muito importante, né, em direção ao casório. Vandinha e Rafaela ficaram noivos ontem. Então, temos um casamento já pré-agendado, né? Então, vamos orar, né? Para que um não desista do outro. Nem agora, nem nunca, né? Amém. Outras novidades virão por aí. Vamos ver. Eu só estou jogando verde. Se Deus colocou no seu coração, revele. Outra coisa é, não está no boletim por falha nossa, dia 11, sexta-feira, foi aniversário da Ingrid. Então, se deu os parabéns para ela também, ok? Então, está aqui de púlpito nosso pedido de desculpas para a Ingrid, porque não saiu aqui no boletim. Vamos ler a palavra do Senhor, Atos, capítulo 17, versículos de 16 a 34. O texto vai estar projetado, mas o texto é longo. É importante que você abra sua Bíblia ou o aplicativo da sua Bíblia, assim, para que você possa olhar para o texto, conferir no texto, coisas que vamos falar sobre o texto, né? Nós começamos domingo passado a série O que realmente importa. Então estamos pensando que há muita coisa que nos cerca, né, e que a gente denomina como importante, mas de fato o que é importante na vida? Domingo passado nós falamos de uma palavra. Espero que Deus traga agora a memória dos irmãos para a alegria do povo e não tristeza do pregador. Qual é a palavra? Muito bem, submissão. Então, ser submisso significa estar debaixo da missão dada por Deus, né? Então, significa que a minha opinião não interessa muito quando eu entendo que a opinião de Deus sobre aquilo que eu tenho que fazer é muito mais importante. A palavra de hoje é intencionalidade, né? Vamos chegar lá. Atos 17, de 16 a 34, você abriu sua Bíblia? Amém? Vamos orar? Maravilhoso e bom Deus, nós rogamos ao Senhor que nos ajude. Nós vamos agora meditar em Tua Palavra. Faremos isso pela instrumentalidade do Teu Santo Espírito. Entendendo que a Tua Palavra é sublime demais e perfeita, para que nós, pecadores, possamos abri-la por nossa própria intenção e tirar dela Teus planos soberanos. Não podemos fazer isso, a não ser que o Senhor mesmo se revele a nós. Contamos então com Tua graça, para que possamos entender, conduzidos por Teu Espírito, aquilo que o Senhor quer nos dizer, e não simplesmente ficar no intelecto, mas colocar na prática, no dia a dia, e viver de forma que agrade ao Senhor. Ajuda-nos, Pai, para que este texto, talvez muito conhecido por alguns, não seja lido por nós com nossa própria teologia, com nossa perspectiva, mas que possamos entender aquilo que o Senhor está nos dizendo. Ajuda-nos. Contamos com o Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Antes da leitura do texto, eu quero falar sobre viagem, porque o texto fala de uma das viagens do apóstolo Paulo. E pensando em viagem, eu queria conduzir e convidar você nesta noite a fazer uma viagem de algum lugar para algum lugar, e aí é você que vai descobrir ou falar para mim qual é o destino que você quer chegar. Mas eu quero que você pense que quando nós vamos viajar, e eu creio que todo mundo já viajou pelo menos uma vez na vida, né? Você tem que fazer a famosa mala. Para alguns é uma tarefa muito simples, coloca-se lá qualquer coisa. Para outros é algo muito complexo, né? Que demora dias e tamanhos de malas diferentes. Graças a Deus, agora até a ANAC tem limitação, né?
Então, quando se paga mais, leva-se menos. Então, isso é uma bênção, olhando nessa perspectiva, não na perspectiva do pagar. Mas quero que você pense que quando nós vamos fazer a mala, é preciso que a gente faça algumas perguntas. Por exemplo, para onde vamos? Se vou para o Rio de Janeiro, no verão, 40 graus, sensação térmica de 45, 47, por aí vai, ninguém colocaria na mala casaco, jaqueta, luva, ninguém colocaria isso. Mas se vou para Gramado, no inverno, né, para ver o Natal Luz, com perspectiva de 5 graus, então eu vou colocar na mala calça, vou colocar Sharp, essas coisas todas, né? Homem não usa, não sabe nem o nome. Isso aí, bota, né? As mulheres usam bota, né? Você vai descobrir que existem roupas que são essenciais. Ninguém levaria para Gramado, então, no inverno, no sul, biquíni, sunga, a não ser que você esteja hospedado no hotel que tem piscina aquecida, né? Fora isso, não faz nenhum sentido. Então, descobrir para onde vamos, o lugar, quando vamos, falei de estações diferentes, verão, inverno, quanto tempo vamos ficar? Vamos para uma viagem de 2 dias, um final de semana, quanta roupa levar para um final de semana? Para a mulher isso não muda muito, né? Pode ser um final de semana ou 15 dias, a quantidade vai ser aproximada. Mas para um homem isso faz toda a diferença, é bem capaz dele ir com a roupa do corpo, né? Eu lembro de uma viagem que fiz para um retiro, e seria um final de semana, e eu falei assim, vou levar uma calça, com essa calça que eu vou mesmo, e a mulher, mas se acontece alguma coisa, botei outra. E ela disse, mas se o tempo muda, botei outra. E aí você descobre que você leva várias calças, voltei todas sem usar, né? Assim, todas intactas, mas levei. Então, o tempo também faz diferença. Imagina que eu vou para um lugar, mas não vou passar um final de semana, eu vou morar naquele lugar. A minha mala é outra. Então, lembrando do Simonton, né? Quem esteve aqui domingo passado, ouviu um pouco da história do reverendo Ashbel Green Simonton. A Igreja Presbiteriana do Brasil fez no sábado, né, ontem, 158 anos de existência, porque no dia 12 de agosto de 1859, o reverendo Ashbel Green Simonton, vindo lá por uma missão dos Estados Unidos, conduzida pela PCUSA, né, assim conhecida igreja, ele veio para o Brasil para pregar o Evangelho. Ele, em março, entendeu o chamado de Deus para ser pastor. Em julho, ele entrou no seminário. Em outubro, ele se candidatou à missão. Viu como é que é rápido? Simples assim, viu? Perspectiva, ele tinha noção, intenção, ele sabia o que Deus queria para a vida dele, e ele veio para o Brasil. Veio para passar férias? Não, veio para ficar e viver nesse país. Ele tinha uma intencionalidade quando ele veio para cá. Então, as malas que o reverendo Simonton trouxe para o Brasil eram malas diferentes de quem vai passar um final de semana. Acho bem interessante, né? A história não diz, e ele mesmo não diz em seu diário, o reverendo Simonton até facilita a vida da gente, porque ele escreveu um livro que foi publicado pela editora Cultura Cristã, chamado Diário de Simonton. Vale muito a pena ler. Todos os diários publicados eu acho que são muito importantes, porque ele mostra uma história a partir da perspectiva da pessoa, né? Sem nenhum filtro. Então, você vai perceber medos, esperanças, sonhos do reverendo Simonton de forma escrita, algo que é bem bonito, e um livro simples de ler, você lê com facilidade. Então, o reverendo Simonton, quando vem para o Brasil, ele vem para cá, mas é interessante que quando ele vai casar, por exemplo, ele não casa com nenhuma brasileira e não explica por que isso. Ele vai aos Estados Unidos para casar. E aí eu estava essa semana conjecturando com o Roberto, né? Por que ele fez isso? Talvez porque ainda não existisse no Brasil nenhuma mulher que professasse a sua mesma fé. Talvez porque ele quisesse manter uma tradição de família, né, e casar com alguém lá e vir para cá. Então, há várias perspectivas, mas o fato é, quando ele quer casar, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele vai no mesmo barco, dava 3 a 4 meses de viagem, ok? Vale lembrar que quando ele veio para o Brasil, ele não tinha namorada, nem estava noivo de ninguém, ele estava solteirão. Então, ele vai para os Estados Unidos assim, ó, vou casar. Vim aqui para casar, tenho 12 meses para fazer isso. Viu como é que a vida é simples? A gente que complica.
Ele chega lá, papá, escolhi, vou casar com ela, ó, sou missionário, vamos para o Brasil, e ela vem, né? Simples, a vida é simples. Mas o reverendo Simon tem muita intencionalidade naquilo que faz. Na verdade, a vida, para muitos, é uma viagem não programada, né? Então, a gente faz o que aparece. E a gente é empurrado pelas demandas. E as demandas, elas nem sempre nos empurram para que a gente concretize a vontade de Deus. Em geral, eu percebo que as demandas nos empurram para ficar longe da vontade de Deus. Ou seja, se a gente não estiver muito focado, determinado e olhando fixamente para aquilo que Deus mandou fazer, qualquer coisa nos desvia. A vida não é uma viagem não programada. Deus nos planejou. Ele pensou a nossa existência aqui neste lugar. Ele quer que a gente esteja em determinados lugares. Às vezes a gente não está. Às vezes a gente não faz a sua vontade. E a pergunta é, por quê? Vamos então falar hoje sobre intencionalidade. E a ideia de saber aí, olhando para a formiguinha, né? Quanto você tem que carregar, para onde você tem que carregar, você vai atrás de quem, na frente de quem, fazendo o quê? E são perguntas que você precisa responder. Vamos então agora olhar para o texto bíblico? Atos 17, 16 e 34. Vamos fazer assim, eu leio os versículos pares, você responde com os ímpares. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então, levaram uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos, existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram, a esse respeito nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Leia comigo. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Bem, que Deus mesmo nos abençoe. Pode colocar o slide da intencionalidade. Bem, talvez alguns já conheçam bastante esse texto, e falei isso inclusive na oração.
Nós sabemos exatamente, né, quem conhece o texto sabe exatamente o que Paulo fez, a estratégia dele para falar com os atenienses. Confesso que não é esse foco nesta noite. Eu quero me deter nos versículos iniciais, versículos de 16 até o versículo 19. Então você fique focado. Paulo está em Atenas, né? Então a gente não conhece Atenas, né? Pelo menos eu não conheço nem hoje, nem a do passado, né? Então, mas a Atenas do passado, quando a gente consegue visualizar pelas palavras do apóstolo Paulo, é um lugar que tinha figuras de ídolos em toda a cidade, né? Espalhado por tudo quanto era canto. Aquela idolatria produz um sentimento em Paulo, uma reação, ele não fica satisfeito. O texto diz que ele fica profundamente indignado. Outras versões vão dizer enfurecido. A palavra no grego quer dizer mesmo uma pessoa está queimando de raiva. Aquela pessoa que fica realmente nervosa, irritada, com semblante pegando fogo, bochechas vermelhas, e assim, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro parêntese que a gente precisa abrir. Existem coisas na vida que nos provocam ira, raiva, indignação. Mas para a maioria delas a gente não faz absolutamente nada. A gente só fica indignado. Mas não move um dedo na direção de resolver aquela coisa ou de tratar aquilo. A gente sabe que está errado, mas a gente convive, vai caminhando, né? Como se nada acontecesse. Percebo isso em vários aspectos do nosso Brasil, né? Desde segurança pública, nós convivemos com aquilo que é mal. Algumas pessoas convivem diretamente com aquilo que é o tráfico. Elas se associam ao tráfico, elas convivem, pedem licença, né? Quando alguma coisa lhes é furtada, para quem que eles pedem socorro? Às vezes para o tráfico. Então ela não só concorda, como ela aprova, pede socorro, conta com eles, até nas dificuldades, e às vezes até elogia. São irmãos. Às vezes a gente age assim. Por outro lado, nós condenamos o aspecto da polícia, falamos que ela é corrupta, mas está na cabeça de muitos o oferecer um suborno, caso o guarda peça o seu documento e ele esteja irregular. Então, somos pessoas que ficamos incomodados com determinadas coisas, porque elas estão erradas mesmo, mas ao mesmo tempo que não fazemos nada para mudar, temos palavra ácida, dura, mas também colaboramos com muitos aspectos que nos incomodam. Então, antes da gente falar da idolatria dos atenienses, uma pergunta que todo mundo deveria fazer é assim: será que eu também não sou idólatra? Eu posso não me curvar diante de uma imagem, né? Mas o que representa a sua esposa para você? Talvez é aquela coisa que você diga, né? Ai, se ela morrer, acabou a minha vida, né? Cuidado, existe algum aspecto de idolatria. O que é o seu marido, o que são seus filhos para você. Então a gente precisa ser muito cuidadoso. Não significa que eu não vou falar mais sobre nada, porque meu telhado é de vidro. Mas significa que eu preciso estar muito atento sobre as coisas que me incomodam, e quando eu olho para a minha vida, o quanto que eu percebo delas. Paulo, para falar de idolatria, ele tem plena certeza de que ele não é alguém idólatra, ele tem um posicionamento firme. E além de incômodo, ele tem uma atitude em direção àquelas pessoas. E aí, no texto, aparecem 3 grupos diferentes. Ok? Quais são esses grupos? Primeiro grupo, olha para a sua Bíblia. Olha para mim, não olha para mim, não está escrito nada aqui. Primeiro grupo são os judeus. Segundo grupo são os gregos tementes a Deus, ou gentios e piedosos, dependendo da versão que você tem. E o terceiro grupo está onde? Vamos falar desse terceiro grupo depois mais especificamente. Quando Paulo tem um grupo, né, então ele está indignado com a idolatria, ele vai falar para 3 grupos diferentes. O primeiro é o grupo dos judeus. E ele foca onde? Ir na sinagoga. Quando Paulo vai para a sinagoga, o que ele deveria falar? Então vamos imaginar que a sinagoga é um lugar semelhante. Isso aqui é um templo, todo mundo que senta lá, ou sua grande maioria, já está interessado em Deus, já ouviu falar alguma coisa de Deus, a maioria já é professa, já crê em Deus. Então, o que se fala de idolatria para a gente que está na situação de crer em Deus? Não sejam idólatras?
Talvez o sermão de Paulo dentro da sinagoga seja assim: como é que vocês permitem isso lá fora? Como é que vocês não fazem nada? Quais são as estratégias evangelísticas que vocês estão fazendo para acabar com essa idolatria? Eu não posso pensar que Paulo está dentro da sinagoga pregando para os judeus para eles não serem idólatras. A pergunta é: como é que vocês convivem com isso, né? Como é que vocês não fazem nada? Vocês já falaram com autoridade maior? Vocês já mexeram com esses ídolos? Esse é um sermão. Ele está focado num grupo. Ele está falando dentro de uma sinagoga. Para o segundo grupo, gregos tementes a Deus, os gentios, né, piedosos, é a mesma coisa. Ou seja, são aquelas pessoas que não são judeus de nascimento, mas que agora estão conhecendo a palavra de Deus até por meio do judaísmo, alguns pelo cristianismo, mas eles são pessoas que temem a Deus, ou seja, eles não têm berço, não têm herança, mas eles são pessoas que estão abertas. Para este grupo, o sermão é outro. Provavelmente esse é aquele grupo que crê em Deus, mas ainda tem dentro de casa alguns patuais. Eu falo isso dentro da minha família. Eu tenho uma tia que conheceu Jesus, já tinha mais de 80 anos, né? Tia do meu pai, hoje ela está com 95, se eu não me engano, com um corpinho de 60. Mora na roça, no interior mesmo, tia Valina. E aí a tia Valina aceitou Jesus, frequentava a igreja, mas ela tinha muita dificuldade com as simpatias. Isso não é um problema nosso aqui, certo? Espero que seja, né? Quando uma criança tiver soluço, não colhe um papel na testa. Não serve para nada. Não há relação entre a testa e o soluço, tá? E aí, lembro que estava lá na casa da tia Valina, um cisco entrou no meu olho, mas sabe aquele cisco que não sai de jeito nenhum e pinga água, pinga colírio e sopra. E ela virou e falou assim: Fabinho, vai lá na varanda, cospe 3 vezes para baixo. As varandas é um alpendre, né, assim no alto, ela cospe 3 vezes para baixo que o cisco sai. Eu falei assim: tia, qual é a relação do cisco com o cuspe? Só para entender. Ela falou assim: se não vai fazer com fé, não faça. Aí eu falei assim: agora o problema é meu. Entendi. Aí é difícil falar com ela sobre abandonar simpatias. Por quê? Porque durante 80 anos ela viveu com simpatias. Eu não estou dizendo que os crentes, depois que aceitam Jesus, está permitido para eles. Mas eu não posso negar que para ela aquele passado é muito presente. Ela ainda acha que quando pisa descalço no chão frio acontece alguma coisa. As meninas têm problema na menstruação, né? E outras coisas terríveis acontecem. Se virar o chinelo, acontece outra coisa, vassoura atrás de porta, e essas coisas todas, né? Eu não sei o significado delas, nem sei de onde elas surgiram, mas que as pessoas são impactadas por elas, são. Então você imagina um grego que agora era temente a Deus, é uma pessoa que ouviu o evangelho, mas durante a vida toda, o que ele fez? Foi fazer simpatia, foi se curvar diante de pessoas. Então o sermão para Paulo é assim: meus irmãos, dentro da casa de vocês ainda há ídolos do lar, ainda há pessoa, ainda há imagens, ainda há coisas que vocês fazem que não são para Deus. Isso não é um sermão que cabe para judeu, não é um sermão que cabe para vocês aqui. Eu não posso perguntar para crentes que já professaram a fé em Cristo Jesus, se dentro da sua casa tem rabo de coelho pendurado atrás da porta, olho de boi dentro de um copo d'água em cima da geladeira. Eu não vou perguntar isso. Prefiro não perguntar. Porque não pode existir. Você está entendendo? Mas é um sermão diferente, se eu prego para judeu, se eu prego para grego. Mas o terceiro grupo, irmãos, não tem nome. Olha só, o texto diz que, olha, versículo 17, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça. Aí está o terceiro grupo. Paulo vai para a praça principal. Ele chega na praça e começa a pregar. Para quem? Qualquer um, irmão, qualquer um. Como é que se prega sobre idolatria para qualquer um? Boa pergunta, né? Você quer acertar na idolatria, mas está passando todo mundo, né? Largo da Carioca. Pessoal passando para lá, para cá, para cá. Não tem ninguém ali assistindo Paulo. O Paulo está pregando.
De repente aparece um grupo de filósofos que também estão lá, veem o que Paulo está pregando. Reparem que a expressão deles para Paulo é que Paulo é tagarela. O que significa isso? É aquela pessoa que está falando, você não está entendendo nada que ela está falando, e aí todo mundo começa a perguntar, mas por que aquele cara está falando tanto assim? Vamos nos aproximar dele? E aí as pessoas se aproximam de Paulo porque ele está pregando. Mas ele tem um sermão, é um sermão genérico, um sermão para pegar quem está passando ali. Mas ele não é genérico no sentido de conteúdo, ele é genérico porque ele não está focando num problema de um judeu, nem no problema de um grego temente a Deus. Ele está falando para pessoas que não têm nome. Quando o grupo de filósofos epicureus e estoicos se aproximam de Paulo, e para nós tanto faz saber o que os estoicos pensam ou epicureus, porque a discussão eles começam a conversar com Paulo, entendendo que a argumentação de Paulo é boa. Paulo tem uma palavra boa. Repare, se eles são filósofos, eles têm argumentação histórica, eles conhecem os poetas, eles conhecem os escritos antigos. Então Paulo, eles percebem em Paulo alguém que eles podem debater. Paulo é um camarada que tem conteúdo, e aí ele sai do discurso genérico da praça e agora foca nos filósofos, porque eles têm uma linha de atuação, né? Repare que quando Paulo, inclusive, vai conversar com eles, ele diz assim, alguns poetas que vocês já bem conhecem. Então ele começa a ter uma relação, uma ligação com eles, e a falar para esse grupo, né? Então, estamos falando de judeus, gregos e o pessoal da praça. Vamos pensar assim, dentro do pessoal da praça estão lá os filósofos epicureus e estoicos. Paulo, ele trabalha de formas diferentes para grupos diferentes. E como é que ele faz isso? Porque ele tem intenção. Ele sabe o que ele espera dos judeus, ele sabe o que ele espera dos gregos, e ele sabe o que ele espera de quem está na praça. O que está sendo pregado na praça? Versículo 18, finalzinho, diz assim, parece que ele está anunciando Deus estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então Paulo estava ali na praça, não é falando qualquer coisa, ele estava falando da história de Jesus, nascimento, obra, morte e ressurreição. Repare que Paulo já tinha falado da ressurreição, o que significa que Paulo provavelmente voltou ao mesmo sermão várias vezes, porque a intenção dele era pregar o evangelho para as pessoas, e ele está falando disso. Quando nós temos a intenção, sai daqui, né, da ideia, do mundo das ideias, e vai para o mundo da ação. Quem aqui algum dia quer ir para a Disney? Algum lugar, então vamos pensar assim, quem quer ir para o céu? Ah, melhorou. Vamos fingir agora que o céu é a Disney. Ok? Essa foi só para ganhar o público, né? Não tinha sentido. Ninguém quer ir para a Disney, eu até fiz assim, baixei a mão. Eu quero ir, irmão, se alguém quiser bancar para mim, eu vou. Então assim, imagine que você quer fazer uma viagem, como ir para a Disney, e você sabe que ela custa R$10.000. Você tem um sonho, você quer ir para lá. Você quer passear, você quer passar 15 dias na Disney, brincar naquelas montanhas russas, conhecer o estúdio da Universal, entre outros, você quer conhecer vários lugares, você quer passear nos parques aquáticos que tem lá. Está aqui, no mundo das ideias. Se você quiser ir e ter a intenção, precisa de algumas coisas. Primeiro, dinheiro. Não importa quanto você ganhe, mas você tem um planejamento. Consigo juntar R$5 por mês. Faz uma conta. Quantos anos você vai demorar para ir para a Disney? Mas saiu do mundo das ideias e colocou numa meta. Então eu vou juntar todos os dias. Sabe o que a maioria das pessoas faz? Reclama. Eu não tenho 10 mil, nunca vou para a Disney. Nunca vai mesmo. Nunca vai mesmo. Porque está só aqui, esperando que caia do céu. Uma herança, jogar na Mega Sena, porque não joga, espera achar um bilhete premiado. E aí o crente com peso na consciência pergunta, pastor, é pecado? Mas o sonho dele é achar um bilhete premiado, né?
Ele fica esperando que alguma coisa, que ele comece a trabalhar e o cara no primeiro dia ofereça para ele, olha, eu quero te dar um salário de 20 mil. Ah, eu topo. Como se as coisas acontecessem assim automaticamente, mas aquelas pessoas que querem fazer isso, elas têm intenção, elas fazem um plano. Passou outro dia num programa um menino que queria estudar na China. Ele tinha estudado, um menino muito pobre, do Nordeste brasileiro, muito pobre mesmo, de uma família de um monte de filhos, mas um menino que tinha sonho de estudar em Harvard. Primeiro, ele foi. Nunca fez curso de inglês. Achou material de inglês no lixo. Estudou sozinho, em casa, dedicado, horas. Aprendeu a falar. Fez prova, foi para Harvard. Em Harvard ele conheceu uma oportunidade de estudo numa universidade da China. Não sabia falar mandarim. Se dedicou, estudou, mas precisava arrumar 34 mil reais para viajar para a China. O que ele fez? Fez um vídeo, colocou no YouTube, chamou um cara, um jornalista, colocou uma mensagem no jornal, tudo de graça. Conseguiu 34 mil reais e foi viajar para a China. Está estudando na China. O que precisa? Precisa sair do mundo das ideias e colocar em prática. Às vezes as coisas ficam aqui e a gente só reclama, né? Ah, não faço isso, não faço aquilo. Ah, tanta coisa me ocupa, porque a gente não tem foco. Quando a gente tem foco, a gente se dedica àquelas coisas e trabalha para que elas aconteçam na nossa vida. Isso é uma coisa muito interessante. O mundo corporativo criou uma ferramenta, que eu vou colocar aqui, ela chama 5W2H, é o nome dela oficial, né? Aqui não é aula de inglês, nem eu sei dar aula de inglês, mas os termos são em inglês, por isso que há a tradução do lado. É uma ferramenta que ajuda as empresas a saírem da intenção, do desejo para a prática. Então, what, o que será feito, as etapas, né? Why, por quê? Where, onde será feito? When, quando será feito? Who, por quem será feito? How, como será feito? E how much, quanto custará fazer isso? Se eu consigo responder essas perguntas, eu tenho mais da metade do caminho andado. Por quê? Porque está claro para mim que há um plano. Então vamos olhar essas perguntas na perspectiva de Paulo. O que Paulo quer fazer? Ele vê a idolatria, o que ele quer fazer? Ele quer pregar o evangelho, está claro para ele. Ele sabe que a idolatria na vida das pessoas não muda se o coração delas não for tomado por Jesus Cristo. Às vezes a gente quer acabar com a idolatria como? Apenas dizendo, irmão, tira lá da sua casa, não faz isso. Sabe por que a pessoa coloca? É porque falta fé em Cristo. Se ela está aberta a essas coisas, é porque Cristo não ocupou 100% do coração. Então Paulo sabe disso. O que ele pretende fazer? Segunda pergunta, por que ele fazia isso? Por que ele está pregando o evangelho? Só tem um jeito, irmãos, das pessoas serem salvas. Pregando o evangelho. Então, Paulo, ele tem consciência da pregação, da necessidade da pregação, ele tem, qual é a justificativa para ele ir para a praça pregar? É porque ele sabe que as pessoas que não conhecem o evangelho vão para o inferno. Falando agora, eu lembrei do Diego na classe de escola dominical. Tem que falar isso, né, Diego? As pessoas serão condenadas sem conhecer o evangelho de Cristo Jesus. Então, é necessário, é a justificativa. Onde será feito? Na sinagoga para os judeus, nas casas com os gregos e na praça para qualquer pessoa. Então, Paulo não trabalha todo mundo do mesmo jeito. Irmãos, eu tenho, segundo parênteses da noite, eu tenho muita dificuldade com o evangelho formatado. O que é o evangelho formatado? O evangelho formatado é o Cristo igual para todo mundo. Você repara que quando Jesus curou as pessoas, ele não fazia do mesmo jeito? Um dia chegou um paralítico, trazido numa casa em que Jesus estava, e Jesus não disse para ele da primeira vez, você está curado. Ele disse, perdoados estão os seus pecados. Para outro cego, Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, passou nos olhos e disse, lava-te. Para outro ele diz, está curado. Para outro ele diz, vai ao tanque tal. Para cada pessoa, Jesus pregou um evangelho personalizado.
mas a gente decidiu pregar em série, né? Em série é igual fazer cadeira, né? A gente produz cadeira branca. A gente não se importa de produzir 1 milhão de cadeiras iguaizinhas. Deus, quando criou as coisas, não fez assim. Se você olhar para nós, todos nós somos diferentes, né? A começar da impressão digital. Eu fico pensando no trabalho que Deus teve de pensar cada impressão digital, né? Você podia fazer tudo igual, em série. Facilitava, todo mundo ia ter o mesmo CPF, todo mundo ia ter o mesmo RG, maravilha. Facilitava a nossa vida, inclusive. Deus não, Deus trabalhou, Ele fez as coisas certinho. Então, Paulo não tem aquele evangelho formatado, que é aquele evangelho que as pessoas carimbam na carta, Jesus Cristo salva. Para todo mundo. Sem interessar se aquele cara que está ali, ele está preocupado com um filho que está doente, né, com alguém que está sofrendo, ou fazer perguntas do tipo, por que você está assim? Repare que Jesus recebe uma mulher com 12 anos, com fluxo de sangue, enferma, e a pergunta de Jesus é, quem me tocou? Porque Jesus quer ter um contato com aquela mulher diferencial. Jesus não prega um evangelho formatado. Então, Paulo também aprendeu isso, fazia isso. Quando será feito? Eu fico perguntando, a gente prega na igreja no horário do culto, mas e na praça? Qual horário que a gente vai para a praça? Qual horário mais seguro? Qual horário que tem mais gente? Paulo é intencional. Então, se a gente vai pregar, por exemplo, no Largo da Carioca, vale a pena ir para o Largo da Carioca às 2 horas da manhã? Depende. Se o público que eu quero alcançar é o público que vive na rua, nas boates, 2 horas da manhã faz todo sentido. Mas se eu quero alcançar o público de gente que trabalha no centro da cidade, ir 2 horas da manhã é o horário? Não. Então, quando eu vou, por que eu vou? Quem fará o quê? Paulo está sozinho, irmãos, ali. Mas naquele momento ele estava sozinho. Paulo viajou com Silas, Paulo viajou com Barnabé, Paulo viajou com outras pessoas. Paulo, ele esteve focado com outras pessoas, né, trabalhando com ele, mas naquele momento ele tem plena convicção que ele não pode contar nem com os judeus nas sinagogas, ele não pode nem contar com os gregos tementes a Deus, porque ele não olha naquele grupo gente que está livre da idolatria, ele conta com ele mesmo. Então a gente precisa ter noção de que de vez em quando a gente precisa contar apenas com o nosso trabalho. Quanto vai custar fazer isso? Pregar na praça não custa nada. Mas é interessante que se eu quero distribuir folhetos, tem um custo. Se eu quero criar um site, tem um custo. Se eu quero criar mídias digitais, tem um custo. Às vezes pagar um profissional. Nós sabemos que Paulo foi bem sucedido naquilo que ele fez. Significa que Paulo planejou a viagem, fez a mala certa, chegou ao destino. Por quê? Versículo 34 diz que alguns homens juntaram-se a ele, crendo em Cristo Jesus. Então repara que usando a estratégia mais louca para nós, que é pregar na praça, o evangelho alcançou o coração de algumas pessoas. Há o registro de 2, né? Dâmaris e Dionísio. Por que essas pessoas? A Bíblia não diz. Não diz se eles eram pessoas especiais, se eles eram diferentes, mas para aquele povo daquela época fez muito sentido registrar o nome dessas pessoas. Irmãos, tanto Simonton quanto Paulo, então Simonton quando veio para o Brasil, Paulo quando estava ali em Atenas, no Areópago, eles tiveram a intenção de pregar o Evangelho e fizeram isso muito focado, né? E aí percebemos que a intencionalidade da parte deles de fazer alguma coisa para agradar a Deus, entendendo que aquilo é a vontade de Deus. Mas eu seria muito tolo de convidar você a sair nesta noite a pregar o evangelho para todo mundo, a ir para a praça, a ir para sinagogas, a ir para gregos tementes a Deus, sem fazer uma pergunta antes: onde você está? Por que eu estou perguntando isso, irmãos? Porque não interessa para onde eu vá. Se eu vou para Disney ou se eu vou para Campos, no Rio de Janeiro, antes de chegar em Campos, ou antes de chegar na Disney, eu passo por um monte de lugares diferentes. Posso não parar lá, mas eu tenho que passar por eles. Então, por exemplo, se eu vou para Campos, eu passo em Niterói, Itaboraí, Rio Bonito, e aquele monte de cidadezinhas que eu não sei mais o nome. Macaé, tal. Chego em Campos. Mas antes de chegar em Campos, que é o destino final, eu passei por um monte de lugares. A pergunta é: onde você está? Porque talvez a distância daqui para Campos seja a realidade para alguns, mas para outros, pregar o evangelho é como sair daqui e ir para Disney. A distância é muito maior. Então seria tolice da minha parte entender que todo mundo vai sair daqui hoje pregando o evangelho no Areópago, discutindo com um filósofo. Não é a realidade.
Não é a realidade. E aí, o meu papel aqui como seu pastor e amigo é perguntar onde você está e ajudá-lo nessa caminhada. E para isso eu quero falar algo que nós falamos no curso de discipuladores. A nossa igreja hoje tem claramente estabelecido com a nossa visão de discipulado, né, a caminhada com Cristo Jesus, e foram estabelecidos 4 passos. 4 simples passos, né? Você pode dar um cada dia, em 4 dias você chega ao 4. Quem sabe, né? Então, 4 passos. Mas a pergunta que você precisa fazer é onde eu estou. Esse passo, quem fez o curso de discipulador sabe que não foi criado por nós, né? Eu e o Roberto. A gente pegou emprestado, porque aprendeu da Igreja Presbiteriana da Coreia do Sul. Então, nós aprendemos com eles e importamos para cá, sem nenhuma vergonha de dizer isso, né? E sem nenhum pudor de pegar emprestado e se apropriar disso. Coloque para mim quais são. O primeiro estágio começa com o neófito, né? Neófito é uma palavra diferente, nem todo mundo faz relação, mas neo é novo, né? Então, o neófito significa o novo na fé. Quem seria o novo na fé? Seria aquela pessoa que está começando a conhecer Jesus, uma pessoa que já ouviu falar alguma coisa, talvez ele se encaixe no grego, né? Temente a Deus, aquela pessoa que está frequentando, ou começou, chegou hoje pela primeira vez na igreja. Já ouviu falar de Jesus, mas não conhece muita coisa, alguém fala algum texto bíblico, né? E cita com propriedade, ele fica assim, quem é esse? Quem é esse cara? Onde está? Que livro é esse? Ele não consegue relacionar porque ele é novo, ele ainda não tem experiência. Esse é o primeiro estágio. Todos nós algum dia começamos nesse estágio, né? Então eu vou falar daqueles que já passaram desse estágio, como eu e você que está ouvindo. Nós um dia fomos novos na fé, mas aí começamos a ter intimidade, conhecemos quem é Moisés, Arão, Isaac. Hoje estava a dona Alda aqui fazendo trocentas perguntas dos pais da igreja, e eu ficava ouvindo quantos falavam, 3. E ela falou assim, qual é o pai em que o filho chamado Cã começou? Aí eu falei, ih rapaz, começou na fácil. E aí, Noé, de repente, meu irmão, o silêncio reinou, e ninguém sabia, mas, ou seja, essas perguntas é para gente grande, né? Gente grande, gente já leu a Bíblia, gente já conhece. Quem está novo ainda não tem condições de responder perguntas assim, são difíceis mesmo, e a gente precisa entender isso. Eu não posso esperar que todo mundo que esteja aqui responda todas as perguntas, mas há um segundo estágio, o cristão, e eu quero dizer que a maioria dos crentes para nesse estágio. O que é o estágio do cristão? É aquele camarada que professou sua fé, disse, Jesus é o Salvador da minha vida, assuma um compromisso com alguma igreja evangélica, né? Assuma um compromisso com Deus, e ele para ali, ele é cristão. Ele frequenta o culto, e qual é a diferença dele para o neófito? Ele já assumiu um compromisso que o neófito ainda não assumiu, mas ele não está engajado em lugar nenhum. Ele participa, ele senta lá no banquinho, ele tem cadeira cativa, mas ele nunca se engajou em lugar nenhum. Ele não descobriu seus dons, não se envolve a partir dos seus dons, e ele também não trabalha pregando o evangelho. Mas o terceiro estágio é um cristão maduro. É um cristão que entendeu que o reino, então eu faço parte do reino, eu tenho um lugar no reino, eu tenho um lugar na comunidade dos discípulos, eu participo do reino, logo Deus me deu dons, eu preciso me engajar, eu preciso estar em algum lugar. Ele é um crente que está estável. A diferença entre o cristão e o cristão maduro é que o cristão muitas vezes ele é instável. Há um fenômeno interessante, curioso e até duro para a vida dos pastores. Tem gente que faz profissão de fé, e aí ele responde diante do conselho, e às vezes eu acho que eu estou louco quando eu ouço determinadas respostas. Mas ele professa Cristo Jesus como seu Salvador, ele vai para o conselho, ele faz um processo longo, às vezes até difícil, mas irmãos, alguns meses depois, o pastor tem que procurá-lo, porque ele não está mais presente, ele não participa dos cultos, ele está afastado. Ele não conseguiu pular para a fase da maturidade, porque ele é instável, qualquer coisa o incomoda. Ele se afasta, ele esfria, ele se chateia, ele não gosta das coisas. Cristão que está nesse vai, não vai, ele ainda não alcançou maturidade, porque quando a gente alcança maturidade, a gente é estável.
Relacionamento instável entre namorado e namorada é assim, brigou, ele diz, terminamos. Vamos dar um tempo. Quando a gente casa, pode fazer isso? De jeito nenhum. Se alguém diz para mim, pastor, eu e meu marido demos um tempo, eu falei, tem 12 anos. Isso é coisa de adolescente, irmãos. Não é coisa de gente casada madura. Quando a gente alcança a maturidade, a estabilidade nós até podemos nos desentender, mas divórcio não é a palavra que está na nossa discussão. Nós vamos resolver, porque há estabilidade, há espírito estável. Então o crente maduro, ele está engajado, mas ele pode estar engajado em muitas áreas, mas ele ainda ter uma dificuldade que a maioria dos cristãos ainda tem, fazer discípulos. E esse é o último estágio da vida cristã. Fazer discípulos significa entender que a minha vida não é focada em mim mesmo, mas focada no outro. Então o evangelho precisa ser compartilhado, eu preciso estar entregue à vida do outro. Irmãos, não são muitos que vão para essa fase, deveriam ir todos, mas confesso que não são muitos que vão para lá. Nós temos uma igreja aqui, nós temos na nossa igreja hoje 180 membros, sem contar a congregação de Cascadura, 180 membros. Nós com o curso de discipuladores chegamos a 51 discipuladores, ou seja, nós temos menos do que 1/3 da igreja engajada com a tarefa de fazer discípulos. Isso engajada, ou seja, se preparou. Na prática, desses 51, nós temos 22 discipuladores, ou seja, que estão em prática. Ou seja, nós temos um grupão, desse grupão temos menos de 1/3 de gente engajada, e desse de 1/3 de gente engajada ainda temos um grupo menor ainda que está na ativa. Ou seja, pessoas que decidiram se dedicar ao outro, ter tempo para o outro, porque o outro não vai conhecer Jesus se alguém não compartilhar o evangelho com ele. Nós às vezes esperamos de um evangelho que seja pregado de púlpito aos domingos. Isso basta, irmãos. Mas não é assim, as pessoas têm histórias, as pessoas têm coisas para abrir o coração, coisas para contar, elas precisam ser tratadas de suas feridas, precisamos ouvir seus pecados confessados para ajudá-las a caminhar, precisamos dar esse passo. E a pergunta que eu faço para você é, onde você está? Por que, irmãos, isso é importante para mim? Porque quando nós olhamos o Simonton decidiu para o Brasil, mas ele decidiu vir para o Brasil porque ele já era discípulo e queria fazer discípulos. Quando o Simonton chegou no Brasil, sabe qual a primeira coisa que ele fez? Não foi abrir uma porta de garagem, abrir uma igreja. Ele abriu um jornal, chamado Imprensa Evangélica. E quando o Simonton escreve isso no diário, ele diz assim, eu decidi abrir um jornal, porque abrir o jornal significa levar o evangelho para gente que não quer ir para a igreja. Porque todo mundo lê o jornal, embora nem todo mundo vá para a igreja. Ele está falando da sociedade dele. Ele fez pesquisa de campo, ele sabe para quem ele vai pregar, ele sabe por que ele vai pregar, como ele vai pregar. Ele não abre a porta de garagem, bota alguém com órgão, tocando, cantando músicas que ninguém entende, porque ele nem sabia falar português. Mas ele consegue pregar o evangelho escrevendo um jornal, é a primeira estratégia que ele usa. Sabe qual é a segunda estratégia que Simonton usa? Abrir um seminário. Mas abrir um seminário sem crente no Rio de Janeiro, eu jamais faria isso. Mas é interessante perceber a estratégia de Simonton. Por que ele quer abrir um seminário? Porque ele entende que sozinho ele não consegue levar o evangelho para o Brasil inteiro. O que ele faz? Prepara gente. Ele tem um foco, ele prepara a gente. E aí, Simonton começa a preparar a gente, e o primeiro aluno deste seminário, né, e o primeiro resultado, o reverendo José Manuel da Conceição, um ex-padre. Irmãos, é o homem de Deus para fazer toda a diferença. Ou seja, se Simonton tivesse usado qualquer outra estratégia, seria um erro, um equívoco. O nosso modelo de plantação de igrejas hoje é abrir no local, juntar gente, cantar músicas que são legais, ter um ambiente extremamente informatizado, né? Com um som de última geração. Mas Simonton não usa essa estratégia, porque ele sabe para quem que ele quer pregar, quem que ele quer alcançar. Então, quando ele vai montar a mala de viagem, ele não coloca um inário, um monte de coisa, ele coloca artigos de jornal, porque ele quer falar para pessoas que estão nessa linha.
A pergunta é, o que você põe na mala para viajar? Para onde você quer chegar? Eu queria muito que todos nós viajássemos hoje na direção do discipulado, né? Que todos olhássemos para o último estágio e perguntássemos assim, não, eu quero fazer discípulos. Mas, irmãos, talvez você ainda seja um novo na fé, nem compromisso com Cristo você assumiu ainda. O primeiro passo é assumir compromisso com Cristo Jesus, e a gente precisa ter intenção disso. Se nós não caminhamos nessa direção, nós não caminhamos na direção de parecermos com o Senhor Jesus. Ou seja, é preciso que a gente foque em qual é o próximo passo da minha vida. Antes de chegar em Campos, eu preciso passar a ponte Rio-Niterói, irmãos. É preciso assumir um compromisso com Cristo Jesus. E é incrível perceber que existe gente flertando com Cristo. A gente precisa entender que esse é um passo necessário. Ah, não é o meu caso. Eu já assumi um compromisso com Cristo Jesus, eu sou um cristão. Ok, ter você sentado no banco é ótimo, mas meu irmão, Jesus lhe chamou para algo mais. É preciso que você descubra os seus dons. Quais são os dons que Deus colocou em você? Você está engajado em que área? Eu fico muito feliz de ver você sentado aqui, mas é preciso que você entenda que Deus lhe deu algo que você precisa colocar em prática. É preciso chegar à maturidade, deixar coisas bobas para trás. É preciso que você seja maduro, que você seja engajado, para que a gente possa contar com liderança firme, forte, que vai estar ao lado na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. É preciso alcançar a maturidade. Ah, mas se você já é engajado, ainda há um exercício para você, um passo. É preciso alcançar o nível do discipulado. É preciso que você foque em outras pessoas, que você discipule, que você tenha filhos na fé. A vida cristã é feita disso. De ter pais e filhos na fé. Podemos fazer isso em qualquer fase da nossa vida, mas se não os temos, não estamos cumprindo a ordem do Senhor Jesus de ir e fazer discípulos. Ah, irmão, eu queria mesmo nesta noite que você fizesse as malas. Mas eu não quero convidar você para ir para um lugar como o Simonton fez, sair para o Brasil. Isso para nós é uma realidade muito utópica, muito distante. Alguns até podem estar pensando nisso. Como eu disse, seria tolice da minha parte pensar que todos vão aqui agora entregar a vida, no sentido de serem missionários, ir para os lugares mais inóspitos deste mundo, nos lugares mais difíceis, pregar o Evangelho. Não, o que Deus está lhe convidando nesta noite é dê um passo. Dê um passo, mas esse passo precisa ter uma direção, precisa ser intencional. Não é um passo para qualquer lugar. Eu não estou pedindo para você dar um passo para casar, ficar noivo. Eu não estou pedindo para você dar um passo para pagar a dívida que você tem. Estou falando da sua vida com Cristo. É preciso que você seja intencional para dar um passo. Onde você está? E aí, concluindo o desafio prático, o desafio está aí. Mas diferente de todos os domingos, são 4 desafios diferentes para pessoas diferentes. Então, se você é neófito, o desafio é: conheça Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que os pastores estão falando ali da frente. Eu quero conhecer Jesus, eu quero me envolver. Procura o Roberto, procura um dos presbíteros, mas dê um passo, seja intencional. Não adianta ficar incomodado com a idolatria. Para mudar a idolatria, a gente precisa mudar aquilo que está dentro de nós, eu preciso conhecer Jesus. Ah, mas eu sou um cristão. O seu desafio é engajar-se. Não adianta a gente ter 180, 500, 1000, 2000. E é triste às vezes ouvir o relato de pastores, como a gente ouviu uma vez no CTPI, o pastor de uma igreja de 20 mil membros, a luta dele todos os anos é que pelo menos 800 pessoas se engajem para trabalhar na igreja. Puxa, 19.200 pessoas não fazem nada. E ele disse isso. Ele diz da luta de arrumar 800 pessoas de uma igreja de 20 mil pessoas. Nós nos acostumamos a não nos engajarmos. Se você é cristão maduro, o desafio é discipular. Mas se você já tem feito discípulos, não acho que a luta terminou não. O desafio é perseverar. Talvez no meio da caminhada a gente desanime. E aí, irmão, eu quero que você realmente nesta noite seja intencional. Eu estou aqui como seu pastor e pedindo que você olhe para esta imagem, que você identifique onde estou e que você assuma um compromisso daquilo que tem que ser colocado dentro da mala e dizendo assim: Senhor, para eu chegar nesse lugar, eu preciso levar essas coisas, eu preciso deixar estas coisas em casa. Mas é preciso que você assuma isso.
Do contrário, você vai ficar aqui, ok, tranquilo. Você nunca vai conhecer nem a Disney, nem Campos, nem qualquer outro lugar. Mas Jesus está nos convidando para fazer essa viagem. Então é melhor ouvir a voz do Mestre. Mas é preciso que a gente seja intencional para isso. Então eu queria que você fizesse as malas agora. Orando. Quero pedir que você feche os olhos, você fale com Deus e que você responda a essas perguntas. Onde eu estou e onde Deus está pedindo para que eu esteja. Não olha para o último estágio, não. Olha para o próximo. Não adianta dar 10 passos sem dar primeiro um passo. Então ore, fale com Deus. Pai, é hora de fazer as malas, de sair de onde estamos e caminhar na direção que o Senhor nos manda ir. É hora de pararmos de lutar. É hora de pararmos de resistir. É hora de darmos um passo na direção que o Senhor aponta. Eu não tenho dúvidas de que há clareza no Evangelho de Cristo Jesus para nos mostrar que há uma caminhada longa, na mesma direção, que começa com um conhecimento simples do Evangelho por aqueles que ainda são neófitos, até a estabilidade daqueles que são maduros e discípulos e produzem discípulos. Alguns acham que já fizeram muito, decidiram aposentar-se do Evangelho de Cristo Jesus, mas ainda estão vivos. Alguns decidiram não se engajar. Outros são empolgados, animados, mas não têm raízes. Isso tudo nos faz lembrar da parábola do semeador. Ah, Pai, mas o nosso desejo sincero é que todos nós sejamos solo fértil, onde a palavra do Senhor produz frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que a gente possa, conduzido por Teu Santo Espírito, sair de um neófito para alguém que tem compromisso contigo. Num segundo momento, sair desse compromisso na direção de alguém que está engajado, envolvido, de alguém que está participativo. E por último, Pai, alguém que aponta para a vida de outra pessoa, da pregação do Evangelho. Não nos deixe, Pai, olhar para trás ou regredir ou dar passos que parecem mais retrocesso do que nos apontam em Tua direção. Ajuda-nos a entender que não importa o que façamos, onde estejamos, sempre é oportunidade de levarmos o Evangelho do Senhor Jesus para outras pessoas. Paulo estava em Atenas e a idolatria não apenas o incomodou, a idolatria o direcionou para a necessidade. O nosso país é idólatra, Pai, mas nem por isso nos sentimos tão incomodados como o apóstolo Paulo. Às vezes lidamos com isso, às vezes compartilhamos, às vezes caminhamos juntos, em prol de um evangelho inclusivo, que aceita as pessoas como elas são. Deixamos de falar do Jesus ressurreto, que traz liberdade, que resgata, que muda a vida das pessoas. Caminhamos com pecados como se fossem diferenças permitidas e às vezes fazemos vista grossa para coisas que são graves. Muitas vezes o que nos move para ir contra não é o evangelho, mas é a lei, ou o legalismo, ou a cobrança, ou a pureza, ou qualquer outra motivação que não seja o teu amor.
A intenção de Paulo ao pregar o Evangelho não era simplesmente confrontar ninguém, nem colocar ninguém contra a parede, mas fazer com que pessoas realmente conhecessem o Senhor Jesus. E isso aconteceu. Dionísio, Dâmaris e tantas outras pessoas conheceram o Evangelho do Senhor Jesus, porque alguém saiu do incômodo e pregou o Evangelho no lugar mais inusitado daquele momento, a praça. Isso significa que nós temos que dar um passo, porque senão Dionísio e Dâmaris nunca conhecerão o Evangelho do Senhor Jesus. Fico a pensar, se Paulo não tivesse pregado numa praça, discutido com filósofos, o que aconteceria, Pai? É claro que o conhecimento do Evangelho chegaria a eles, mas como é maravilhoso pensar que o Senhor nos dá a oportunidade de fazer parte daquilo que o Senhor já estabeleceu na eternidade. O Senhor nos torna como amigos quando nos inclui no plano que o Senhor já estabeleceu. E isso é maravilhoso para nós, Pai, porque o Senhor não quer fazer sozinho, e o Senhor quer caminhar com a gente. E nesta noite, este é o convite: fazer as malas para ir contigo. Que a gente não saia numa empreitada solitária, nem uma empreitada conduzida por qualquer líder, a começar por mim. Que esta empreitada seja contigo. Que a gente descubra o Senhor todos os dias, caminhe contigo e dê passos sólidos numa única direção. O Senhor está nos chamando de fato para pregar o Evangelho neste Rio de Janeiro, nesse bairro que estamos, tão sofrido, com tantos problemas, com tantas dificuldades. Às vezes a gente pensa em ir embora, se afastar, porque a gente vê pobreza, violência, assalto e tantas outras coisas. Mas isso mostra mais uma vez que a gente não entendeu nada do Evangelho de Cristo Jesus. Aonde devemos ir é aonde o Senhor nos manda ir. Ah, Pai, ajuda-nos a aprender isso o quanto antes, para que onde o Senhor nos manda estar, que seja o lugar mais feliz e o melhor lugar para a nossa vida. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer Tua vontade, a caminhar contigo e a glorificar Teu nome. Ajuda-nos a dar mais um passo. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.